Você sabia que o Brasil já marcou um gol de Copa do Mundo jogando descalço? E que a nossa famosa camisa amarela, que é o símbolo mundial, só surgiu por causa de um trauma nacional que quase enterrou o nosso futebol? Hoje a gente vai mergulhar na história da única seleção pentacampeã do mundo. Pode aplaudir. Do roubo misterioso da taça até o jogador que cortou o cabelo de um jeito bizarro só para fugir da imprensa. Eu separei as curiosidades mais insanas da nossa seleção canarinho. Mas antes, eu sou Nath Dantas e você tá assistindo a playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Já deixa o seu like porque esse vídeo vai explodir a sua mente. E fica comigo até o final, porque a última curiosidade envolve 30 quilos de um ingrediente brasileiro que a seleção teve que levar escondido para o Catar. Vamos lá? Muita gente acha que o Brasil sempre foi a seleção canarinho, mas de 1919 até 1950, o nosso uniforme oficial era branco, com detalhes azuis. Isso mudou por causa de uma tragédia esportiva, o Maracanazo. Já ouviu falar? Em 1950, jogando em casa, o Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser campeão. O público, o maior da história das Copas. Quase 200 mil pessoas entupindo o Maracanã. Mas nós perdemos de virada por 2-1. O trauma, gente, foi tão grande que a camisa branca foi considerada azarada. Um jornal carioca abriu um concurso para criar um novo uniforme que tivesse as cores da bandeira. Quem venceu foi um jovem gaúcho de 19 anos, o Aldir, que desenhou o modelo amarelo com gola verde e calções azuis que conhecemos hoje. Se a camisa amarela nasceu do azar, ela logo encontrou a glória. E o nome dessa glória é Pelé. Você sabia que o Rei é, até hoje, o jogador mais jovem a marcar um gol e vencer uma Copa do Mundo? Em 1958, com apenas 17 aninhos, ele destruiu o torneio. Ele e o Garrincha formaram uma dupla assim que nunca perdeu um jogo sequer quando jogaram juntos pela seleção. É um recorde surreal. E outro fato incrível, o Brasil de 1970 é considerado por muitos a maior seleção de todos os tempos. Eles foram campeões com 100% de aproveitamento, ganharam todos os jogos. Mas você sabia que o técnico, o Zagallo, assumiu o time só 3 meses antes da Copa? Foi um improviso que virou perfeição no final. Lembra que eu te falei do gol descalço? Isso aconteceu em 1938 contra a Polônia. Estava chovendo tanto no dia que o gramado virou um lamaçal. O craque Leônidas da Silva, o diamante negro da seleção, perdeu a chuteira no barro, mas não parou por aí. Marcou um golzão só de meia. Naquela época, o juiz nem percebeu. E ainda bem, né? E por falar em sumiço, o que aconteceu com a nossa primeira taça? A Jules Rimet. Depois do Tri, em 70, o Brasil ganhou o direito de ficar com ela para sempre. Mas, em 1983, ela foi roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro. A hipótese mais aceita é que ela foi derretida e vendida como ouro. Um fim triste para um símbolo tão icônico, né? E quem aí lembra da água batizada de 1990? Nas oitavas de final contra a Argentina, o lateral branco bebeu uma água oferecida pelos argentinos e começou a se sentir tonto. Anos depois, o próprio Maradona confessou que havia um sonífero na garrafa. Espertinho, né? O Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo depois disso, de 1970 a 1994. A pressão era grande em cima da nossa seleção. E em 2002, o mundo parou para ver o retorno de Ronaldo Fenômeno. Depois de 2 cirurgias terríveis no joelho, que quase o aposentaram, ele voltou e fez 8 gols. E o corte de cabelo cascão, então, hein? Muita gente achou feio na época. Mas o Ronaldo
Ronaldo revelou que fez aquilo de propósito. Ele queria que a imprensa falasse do cabelo dele e parasse de perguntar sobre a lesão no joelho. Marketing puro, minha gente. Agora uma curiosidade de SEO para vocês. O Cafu é o único jogador do planeta a ter disputado 3 finais de Copa do Mundo seguidas, em 1994, 1998 e 2002. Esse recorde dificilmente será quebrado. E nem tudo são flores, meus amigos. Assim como em 1950, em 2014 fomos anfitriões e sofremos a nossa maior derrota, o eterno 7-1. Ainda deixa marcas fortes no nosso coração. E contra a Alemanha ainda. E curiosamente, a nossa maior vitória em Copas também foi um 7-1, só que a nosso favor, contra a Suécia em 1950. O futebol dá voltas, né? E para fechar com chave de ouro, a curiosidade que eu prometi no começo. Na Copa de 2022, a delegação brasileira levou nada menos que 30 quilos de farinha de mandioca para o Catar. Eles disseram que os jogadores não conseguem ficar sem a famosa farofinha para acompanhar as refeições. É o Brasil raiz até no deserto. E aí, qual dessas curiosidades você ainda não sabia? A do gol descalço ou a da água batizada? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canalzinho, porque toda semana eu trago as melhores histórias do esporte e do mundo para você. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, continue curioso e tchau!